uma pessoa é justificada pelas obras? Como assim? O que Tiago quer dizer com isso? Vamos estudar agora. Nós estamos seguindo o estudo da carta de Tiago. Nós já estamos no capítulo 2. Só recordando algumas coisas importantes para termos o pleno entendimento da próxima parte, que é uma das partes mais complexas da carta de Tiago e até mesmo mais polêmica. A virtude de Tiago nessa carta é sempre de que o cristão testemunhe verdadeiramente Cristo Jesus em sua vida. A preocupação de Tiago é para que os crentes não fossem só crentes nominais, cristãos só pelo nome, mas que na prática também vivenciassem. É que a gente poderia chamar de colocar a fé em ação. Esse vai ser um ponto importante aqui agora na sequência do capítulo 2. Mas também Tiago está mostrando a esses irmãos, e a nós também, que a fé, primeiro, ela se mostra mesmo nos dias difíceis, nos dias complicados, nas tribulações. Nossa fé é fortalecida. Principalmente porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos concede sabedoria, o Senhor guia o nosso caminho durante as tribulações, por isso devemos recorrer a Ele sempre. E buscamos ao Senhor por meio da palavra. Não buscamos recursos ou firmeza na nossa vida por meio daquilo que nós podemos ter, como as riquezas, dessa maneira que Tiago menciona. Mas olhamos para a palavra. E a palavra não pode ser aquela coisa que você olha e depois esquece, você ouve e depois esquece, você lê e depois se esquece. A palavra deve ser cultivada em nosso coração e aplicada em nossa vida. Tiago vai dizer que é uma vida vazia, uma vida vã, uma vida falsa. Quem tem a palavra, ouve a palavra, escuta a palavra, lê a palavra, mas não vivencia nada dessa palavra. E aí, ele vai começar a aplicar isso de modo prático na vida da igreja e na nossa vida. Ele encerra o primeiro capítulo mostrando justamente essa ideia do falso religioso, aquele que se diz cristão, mas na prática ele não demonstra isso. De duas maneiras Tiago coloca aqui. Primeiro, que ele deixa de refrear a língua. Aquele que não controla o que fala. Fala o que não deve, reclama, fofoca, ofende, e por aí vai, porque está pensando só em si mesmo. Ele se contamina com o mundo. E aí Tiago vai falar que a verdadeira religião é aquele que não se importa consigo mesmo, mas importa com o outro, se preocupa com o outro, cuida do outro, mesmo que esteja passando por momentos difíceis, como era o caso daqueles irmãos e como nós temos passado, vez ou outra em nossa vida, situações complicadas, mas não devemos cuidar só de nós mesmos, mas também cuidar daquele que tem necessidade ao nosso lado. E aí, no capítulo 2, ele vai ser mais prático ainda. Ele vai pegar uma situação da igreja, de modo geral, que é interessante que não é só da igreja primitiva, da igreja da dispersão, mas a igreja de hoje também, que é a ideia da acepção de pessoas. Puxa vida, se eu tenho que me importar com as pessoas, a minha fé me leva a cuidar do outro, eu não posso selecionar de quem eu vou cuidar. Tiago está falando aqui de um exemplo, na ideia do tratamento no culto a Deus, em que uma classe social era bem tratada e outra era desprezada por alguns irmãos. E ele falou que não tem nada a ver. A posição econômica não pode ser um critério para discriminarmos pessoas, para fazer acepção de pessoas. Porque é até mesmo incoerente esse critério de pobre e rico para fazer acepção. Porque o próprio Cristo, ele se fez pobre. Então, tanto rico quanto pobre precisam do Evangelho, precisam do Senhor Jesus, precisam cumprir a lei do Senhor, precisam viver o amor. Então, a lei do Senhor não discrimina entre classes nem raças, mas inclui todos os descendentes de Adão,
todos os homens, todas as mulheres. Por isso que tratar o irmão com parcialidade é cometer pecado. E aí Tiago vai dizer que é a mesma coisa que roubar, é a mesma coisa que a idolatria, é a mesma coisa que o adultério. Mostrando como é sério. Essa ideia de você falar que é cristão, mas não conseguir cuidar do outro e fazer a acepção de pessoas, escolher quem você vai amar. O amor de Deus é que nos impulsiona a amar os que estão na igreja, na família e neste mundo. Aí na prática nós mostramos que temos esse amor de Deus e que amamos a Deus. E aí Tiago faz uma exortação muito séria. Aquele que não age com misericórdia pode esperar o juízo de Deus. Mas quem mostra misericórdia é porque está entendendo a misericórdia de Deus, está vivenciando a misericórdia de Deus e sempre terá a misericórdia de Deus. Daí então, ele segue no versículo 14 do capítulo 2. Eu vou achar um trecho aqui que deixa a carta de Tiago a ser questionada, como já foi ao longo da história, se ela realmente faz parte do cânon bíblico, se ela realmente tem coerência com as Escrituras. E aí nós vamos ler aqui, entendendo versículo a versículo, para chegarmos nesse ponto e percebemos que, de fato, observando bem, Tiago não está sendo incoerente com a doutrina bíblica, e principalmente a questão aqui é se ele está sendo incoerente com o apóstolo Paulo. E a gente vai perceber que não é isso. O que Tiago vai tratar, de modo claro, que é sobre a justiça, sobre ser justo. O que é uma pessoa justa, na verdade? Se a gente pegar tudo que está dizendo até aqui, é uma pessoa que tem fé, mas o que ele também está falando é uma pessoa que tem obras. E esse é o argumento que ele vai trabalhar aqui agora, para mostrar o que é uma pessoa justa. Se a gente observar, uma pessoa justa, ela vive em conformidade com os padrões estipulados pela aliança de Deus. Vive em obediência ao Senhor. Toda a aliança de Deus, ele coloca essa questão de que ele é nosso Deus e nós devemos obediência a ele. Então, um justo, ele vive em obediência. Ainda não estou dizendo que é a obediência que nos justifica, mas o justo, ele vive em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então, o que nós vamos perceber, que a ideia da justiça, ou ser justo, é uma relação íntima entre fé e obras. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. E aí depois, lá em Hebreus, nós seremos lembrar disso também. Paulo também irá falar sobre isso, sobre a ideia da justificação pela fé. Mas Abraão também agiu, como nós veremos aqui na carta de Tiago. O que Tiago vai querer nos mostrar aqui, então, mais uma vez, é a vitalidade da fé. Uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que suporta tribulações, uma fé que olha para a palavra, uma fé que vive verdadeiramente uma religião real, que cuida do próximo, que não faz acepção de pessoas e que mostra no dia a dia na prática. Só que há um grande desafio agora. Como conciliar a fé e as obras? Vou relatar aqui alguns teólogos importantes na nossa história, na história da igreja, que falam um pouco sobre isso. Primeiro, João Calvino, ele diz assim: tal como Paulo declara que somos justificados sem a ajuda das obras, Tiago não permite que aos que faltam boas obras sejam reconhecidos como justos. Então, a primeira análise que Calvino vai falar, olha, Tiago não está sendo incoerente. Tiago está dizendo que ninguém vai ser justificado porque faltou obras. É pela fé, mas as obras estarão lá, acompanhando. Dificilmente, é claro, exceção, momentos finais da vida, alguém que se converta, que não vai apresentar obras. É isso que João Calvino está falando. Paulo defendeu a questão da fé, mas Tiago vem junto, falando que quem tem fé vai demonstrar obras. Olha o que o Lutero diz a respeito da carta de Tiago.
Ou essa fé é uma ativa, viva, operante, coisa poderosa, ou ela não existe. É impossível para ela não fazer coisas boas incessantemente. Quem não faz tais obras, porém, é um não crente. Então, Lutero vai caminhar para esse lado. Que o crente ele vai demonstrar a sua fé através de obras. Ele procura e busca fé e boas obras, mas não sabe nem o que é a fé, nem as boas obras. Fala muito sobre fé e boas obras. Aí você está falando daquele nominal. Aquele que fala sobre fé, sobre obras, mas não tem nenhuma nem outra. E se você não tem nenhuma nem outra, você não tem nenhuma das duas. É isso que ele está dizendo. Dmitri Bonhoeffer, que já é mais contemporâneo, ele diz o seguinte: graça barata é um inimigo mortal da igreja. Graça barata quer dizer graça à venda no mercado como qualquer produto. Os sacramentos, o perdão dos pecados, as consolações da religião são jogados a preço de queima de estoque. Interessante, recentemente eu estava vendo um vídeo de um desses pastores contemporâneos, ele dizendo: olha, basta você ter no coração que Jesus é seu Salvador, o resto não importa. Não importa como você vive, você pode viver uma vida pecaminosa, ele não se importa com isso. Você nem precisa se relacionar com ele, basta só saber da obra dele. E aí, é essa ideia do Bonhoeffer, que é a ideia da graça barata, da graça que não tem graça, vamos dizer assim, que não vive para Deus. A graça, ela nos atinge justamente porque ela nos capacita a vivermos para Deus. Por isso que não é possível imaginar em ter fé salvadora sem seguir a Cristo. Uma confiança em Cristo como Salvador não poderá separar-se do compromisso com Ele como Senhor. Essa ideia é importante. Jesus é nosso Salvador, demonstra a nossa fé, mas Ele também é nosso Senhor, demonstra a nossa obediência a Ele, as nossas obras para Ele. E Tiago vai abordar isso então, tendo esse panorama, essas vozes aqui nos auxiliando a olhar para Tiago corretamente. Vamos entender aqui. No versículo 14 ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Tiago está falando aqui dos cristãos professos, que podiam imaginar que são aceitáveis a Deus simplesmente porque falam que tem fé. Só falam que creem, mas no íntimo do seu coração eles não creem. Porque, na verdade, o que está no íntimo do nosso coração é o que nós vamos viver. O que Jesus fala, o que está cheio no coração, é o que faz sair pela boca. O que está cheio no nosso coração, nós podemos aplicar, é o que nós vamos vivenciar. Por isso que é imprescindível mostrar que a sua fé está enraizada no amor de Cristo, que é derramado no seu coração. Fé que, pelo amor divino, mostra a sua realidade. Transparece aquilo que você crê. Tiago continua, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de um alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Então, ele pega uma ilustração hipotética que é possível acontecer, e acontece mesmo. Ele pega a situação de alguém que tem necessidade, e o cristão olha para aquela, vai em paz, fique com Deus, mas não ajuda em nada, não contribui de maneira alguma. Tiago vai mostrar que isso é uma fé da boca para fora, é um cristianismo falso, vazio, falta uma autenticidade, porque a verdadeira fé vai te levar a cuidar do outro. Lembra que nós estamos falando sobre isso? Se alguém tem necessidade, eu vou auxiliar. A fé vai me levar a isso. Porque se a fé não me leva a agir, a cuidar do outro, olha o que o Tiago diz, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Morta, não tem vida.
é uma fé vazia, não é a fé salvífica. A fé salvífica, a fé salvadora te leva a agir, te leva a cuidar do outro, te leva a se manter contaminado do mundo. Por isso que a gente pode qualificar a fé em 2 níveis. Primeiro, uma fé em nível raso. É aquela fé que você acredita que a realidade seja verdadeira. Ele vai dizer isso no versículo 19, por exemplo. Você crê que Deus é um só? Muitos creem nisso. Muitos acreditam nisso. Mas o que Tiago diz faz muito bem, porque até os demônios creem e tremem a respeito disso. É uma fé em Deus, mas só num Deus distante, num Deus que você não se relaciona ou que se relaciona conforme os seus interesses. Hoje é o tempo que nós estamos vivendo, né? As pessoas até acreditam em Deus. O problema da nossa era não é o ateísmo. As pessoas creem em Deus, só que elas creem em Deus e mais outras coisas. Elas creem em Deus para uma área da vida delas. Elas creem em Deus para aquilo que lhes é conveniente. E aí, por isso que diz que até os demônios creem, tremem. Porque crer e saber que Deus existe não é por si só uma fé verdadeira. É uma fé rasa. Que é necessário o poder do Espírito Santo que Deus dá a todos os que verdadeiramente creem em Jesus Cristo como Senhor. É só por essa fé que a gente vai ver daqui a pouco ela profunda. Porque uma fé rasa é essa fé ecumênica. Ecumenismo, né? Aquela ideia de juntar todas as religiões e adorar, prestar um culto a Deus, prestar uma adoração a Deus. Essa é uma fé sem dependência de Deus. É uma fé de circunstâncias, é uma fé de momento, é uma fé de conveniência. Na verdade, essa é uma fé até inferior ao que os demônios têm em relação a Deus. Mas há uma fé profunda, uma fé verdadeira, que inclui aqui o conceito de convicção, de envolvimento pessoal. Envolve a pessoa como um todo, orientando sua visão de mundo e a sua visão de futuro. Ela olha para Deus, crê em Deus, sabe que Deus existe, se relaciona com Deus, sabe que Deus age e confia toda a sua vida a Deus e vive em obediência a Deus. Se torna um servo verdadeiro. É o que ele diz aqui no versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Com a minha vida eu vou mostrar que eu creio. Então observe que ele não está falando da obra pela obra em si, mas na obra que é baseada na fé. Uma obra que tem origem na fé. Agora, uma fé que não produz obras, essa fé não existe. Essa fé, na verdade, é falsa. Agora, uma obra verdadeira, tendo origem na fé, essa é a comprovação de um verdadeiro cristão. E aí, Tiago, vai duro aqui agora. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Ele está só chamando mais atenção ainda. É tolice achar que eu posso viver a minha vida cristã como eu quiser. De forma inútil, de forma ociosa, de forma inoperante. Não dá. Não dá. No versículo 21 ele vai usar o exemplo de Abraão. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? E aqui está o ponto que a gente tem que entender. Tiago não quer dizer que Abraão justificou a si mesmo com esse ato de profundo sacrifício, ao oferecer o seu filho a Deus como Deus lhe havia pedido. Ele mostrou através da obra que Deus, de fato, tinha transformado o coração dele pela fé. E ele demonstrou isso naquele ato sacrificial. Tanto que, se você observar na narrativa, quando Abraão vai para sacrificar Isaque, em determinado momento, ele fala o seguinte para o seu servo que acompanhou até uma parte da caminhada.
olha, você fica aqui, depois nós voltaremos. Nós voltaremos. Ele tinha plena convicção, uma fé que Deus iria agir na vida dele. Ele seguiu em obediência, mas motivado pela fé. E quando Isaac também pergunta, pai, temos aqui a lenha, temos o fogo, mas cadê o cordeiro, o animal para o sacrifício? Abraão responde que Deus também iria providenciar. Então, o tempo todo que motivou as obras de Abraão foi a fé no Deus que ele havia chamado. E aí, de fato, Deus providencia tudo. Deus vê a ação de Abraão e ficou clara a fé que ele tinha. Não foi a obra que justificou Abraão, mas a fé que o levou a agir daquela maneira. Porque ele deveria demonstrar aquela fé. Não só por causa de Deus, que Deus conhecia o coração, mas que serviria como testemunho da fé de Abraão. Que geração após geração seria contada a respeito dessa fé, que foi viva, que foi prática. E Tiago vai dizer, versículo 22, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras e que a fé se consumou. A fé estou viva, clara. A fé demonstrou os seus frutos. Então a fé, ela tem que demonstrar fruto. O que Tiago tem em mente são as obras do Espírito Santo produzindo fruto na vida do cristão. Hebreus capítulo 11. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxime de Deus, creia que ele existe e que recompensa o que os buscam. A fé nos aproxima do Senhor. E ao buscá-lo, em obediência, em ouvindo a sua voz, nós demonstramos o fruto dessa ação da fé em nossa vida. Tiago continua no versículo 23. E se cumprir a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Foi Deus que declarou a Abraão justo. Não foi Abraão que se justificou diante de Deus. Senhor, aqui, toma as minhas obras. Não foi assim. Senhor, aqui a minha fé. Não foi assim. Porque o Senhor deu a fé a Abraão, que o justificou. E Abraão, com essa fé, demonstrou em suas obras. E tais obras, que ele foi chamado de amigo de Deus, porque ele agradava a Deus em obediência. Ele vivia buscando intimidade, comunhão com Deus. Por isso ele foi amigo de Deus. Ele vivia a fé de modo prático. Em versículo 24. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. E é esse o versículo aqui que gera a bagunça. Tiago está falando que nós somos justificados pelas obras, e não somente pela fé. Mas o Paulo fala aos Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Como devemos entender, então, essa suposta incoerência entre Paulo e Tiago? Lembrando que a Escritura não se contradiz. Então devemos entender, compreender bem o que está sendo dito. Devemos entender que o que Paulo está dizendo é sobre a dependência da lei. De achar que se eu obedecer à lei, eu vou ser salvo. Se eu tentar me justificar, eu vou receber a justificação. Mas a lei não faz isso conosco. A lei não nos justifica. Paulo não está falando de uma transformação de vida de uma pessoa que era egoísta e avarenta, transformando em uma pessoa humilde e generosa, capaz de sacrificar por órfãos e viúvas. É isso que o Tiago está falando. Que a fé te leva a viver dessa maneira. A fé te transforma. E se ela te transforma, essa fé
vai te levar a obras que vão mostrar a sua justiça. Não que você está sendo justificado por obras, mas a justificação vem por meio da fé. Mas vai tornar clara essa justiça pela vida que você tem, uma vida transformada. Então, não há incoerência que Tiago fala e Paulo. Apenas estão abordando aspectos diferentes da questão da fé e da obra. Tiago, no versículo 25, diz: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? É que ele usa um outro exemplo. Raabe, ela, quando vê aqueles espias na sua residência, ela já tinha escutado a respeito do povo de Israel, do Deus de Israel. Ela tinha fé nesse Deus, mas ela tinha que agir. Ela tinha que demonstrar de alguma maneira essa crença no Deus verdadeiro. A fé não seria suficiente para salvá-la da morte, porque se ela não agisse e descobrisse os espias ali, os espias seriam mortos, ela seria morta, Israel não teria adentrado a cidade de Jericó. Essa mulher, então, nessa situação, ela teve que mostrar a fé dela através de obras. Ela alcançou a salvação nesse momento momentâneo, física, porque ela viveu a fé dela. Ela tinha de agir de acordo com a fé, acolhendo os espias, poupando suas vidas. É o que a carta de Hebreus nos diz. Hebreus 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então perceba aqui que a carta dos Hebreus fala sobre isso. Ela teve a vida poupada, teve salvação, porque ela agiu por meio da fé. E aí Tiago termina a ideia aqui. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Um corpo sem espírito não passa de um cadáver. É algo frio, né? Você olha uma pessoa morta, sem o espírito, né? É outra pessoa. Parece que falta o ser vivente ali. É porque o morto fica inerte, sem possibilidade de se movimentar, pensar ou agir. Boas obras não podem ser realizadas por mortos. Por isso que boas obras só podem ser realizadas por gente viva. E não é viva biologicamente que eu estou falando. Viva em Cristo Jesus. Somente por aqueles que nasceram de novo. A fé, como a própria vida, mostra que existe por suas ações. Hebreus 6, versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aquelas que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aqui há uma comparação que a fé morta é como uma terra cheia de espinhos e ervas daninhas. Produz apenas obras mortas. O verdadeiro cristão, ele vai produzir obras para a vida. Obras que Deus preparou de antemão para aqueles que crescem nele. Para aqueles que foram justificados pela fé mediante a graça. Vão demonstrar isso na prática. Então, se não nascer de novo, se não tiver uma nova postura diante de Deus, uma vida de obediência, na verdade, está demonstrando a falta de fé. É isso que Tiago nos ensina, tá, nesse trecho. De modo prático para nós, meus irmãos. Nós devemos cuidar da nossa vida. Da vida de obediência. Olhar para o que nós temos feito em obediência ao Senhor. Não porque a nossa obediência vai nos trazer justiça, mas porque já somos justificados, nós queremos obedecer ao Senhor. Porque cremos nele, amamos a ele, é que nós queremos obedecer. Então, se você está em uma vida de desobediência em alguma área, reveja isso.
Viva de modo agradável ao Senhor. Testemunhe de fato a sua fé. A fé você não testemunha só porque você vai à igreja. A fé você não testemunha porque você ouve canções religiosas. Não. A fé você não testemunha porque você dá dízimos e ofertas. A fé você testemunha em toda forma de obediência. E em qualquer momento da sua vida. Até mesmo nos dias de tribulação. Porque nesses dias, quando você vive a sua fé aumenta. A sua fé é provada. E você vive a fé no amor ao próximo, no cuidado para com o próximo, naquele que tem necessidade. Você vive a fé controlando a sua língua. É que Tiago vai nos ensinar no capítulo 3. Cuidemos do nosso proceder, irmãos. Essa é a aplicação desse trecho da carta de Tiago para nós. Fiquem na paz e até mais.